bateu só já ele equilibra. Mas tá dando muita curva. E aí, galera do Se Liga, a gente vai começar a nossa aventura de hoje. Minha equipe tá aqui, ó. A gente veio pra Floresta da Tijuca. Produtor. Nossa equipe toda. Enfim, hoje a gente vai visitar a Gruta dos Morcegos e algumas outras grutas. Tô preocupado com uma coisa, porque a gente veio sem guia, tá? E a gente vai para aquele espaço ali, ó. Aqui é a estrada, certo? Vou mostrar para você aqui, fazendo propaganda da água. Ó. E aqui, Circuito das Grutas, é onde a gente vai entrar. E essa é a minha preocupação, porque tá todo mundo sem rede. E a gente vai vir pra cá. Tomara que a gente não se perca, porque hoje ainda tem coisa pra fazer à tarde lá na emissora. E a gente vai vir aqui, ó, Circuito das Grutas. Vai vir uma aventura da hora. Tomara que sejam pessoas gritando aqui, não sejam animais. Ah, e dizem que aqui tem animais peçonhentos, selvagens. Vamos ver o que vai dar. Vou te levar nas grutas, ou melhor, vou tentar chegar até alguma gruta, porque a gente está na Floresta da Tijuca, tem um caminho, a gente está sem guia, minha produção está toda aqui, vou pedir para o meu outro amigo ali mostrar toda a produção aqui, olhando para a gente enquanto a gente grava, porque a aventura hoje vai mostrar como uma gruta, e a gente vai fazer até uma menção de cavernas. Lembra daquele caso dos alunos e o treinador lá na Tailândia que entraram numa caverna para sobreviver e graças a Deus conseguiram ser resgatados? Pois é, a gente vai viver um pouquinho, não a mesma experiência, mas um pouquinho da sensação de estar dentro de uma caverna e o que a gente pode aprender com tudo isso. Então se prepara, galera que está assistindo ao Se Liga, aqueles que não estão aí junto com você, chama todo mundo porque está começando nossa aventura no caminho das grutas. Se liga na caverna. Pessoal, essa daqui é a primeira que a gente achou. Vamos ver o que tem aqui. Opa. Bom. Aqui parece ser bem sombrio. Bom, essa daqui não tem saída. Quer dar uma olhada aqui? Chega mais. Não tem cobra. Olha, isso me faz lembrar uma situação em que duas pessoas que a gente conhece bem na Bíblia viveram. A primeira delas foi Abraão. Quando Abraão perdeu a sua esposa, Sara, ela morreu e ele precisou sepultá-la. E aí ele sepultou o corpo de Sara numa caverna. Foi uma caverna dada pelos hititas que se transformou em um lugar de sepultamento. E logo depois, na história, Josué também disse que ele seria recolhido e seria colocado numa caverna junto com seus familiares. Isso me faz pensar que caverna me remete sepultura, morte, fim de jogo, fim de vida. Bem típico dessa, ó. Se você chegar aqui perto, eu pedir para mostrar ali, não tem saída. Eu posso ir até lá, que não abre um espaço para outro lugar. Talvez foi a mesma sensação que algumas crianças lá da Tailândia sentiram quando viram que não tinha saída. A água estava chegando e eles possivelmente morreriam. Até o momento em que começou a vir a esperança. É mais ou menos o que talvez Abraão sentiu quando colocou o corpo de Sara dentro daquela caverna. Porque a morte é dolorida. É dolorida para aqueles que ficam. É sofrimento. Mas a gente não coloca só pessoas que morrem dentro das cavernas. A gente coloca sonhos. A gente coloca, às vezes, a nossa vida, mesmo estando vivos.
a gente coloca dentro das cavernas. E a gente coloca um título como aquele lugar que Abraão recebeu, lugar de sepultamento. Quantas vezes a gente sepulta o sonho de Deus para a nossa vida, o nosso chamado, a nossa família? A gente acha que está morto, que não vai mais dar atenção, que não vai mais ligar, porque depois que coloca aqui, acabou. A gente já não volta, a gente já não lembra, a gente já não fala, a gente já não quer mais saber. Será que temos colocado nossa família, nosso casamento, nossa carreira, nossa vida, nossa fé, nosso chamado dentro de um sepulcro? Assim como aqueles meninos voltaram a ter esperança quando ouviram os primeiros barulhos de socorro, é da mesma forma que precisamos ouvir aquela palavra que Deus coloca em nosso coração, que nos traz vida, nos traz ânimo. Mesmo Abraão sepultando a sua mulher, ele continuou de pé, caminhando, vivendo, e é necessário. A caverna, o sepultamento, a morte, ela é um fato que acontece na nossa vida. Mas nós não devemos deixar nada vivo aqui dentro. Então, se sua vida está dentro de um sepulcro, se seu ânimo, seu sonho está dentro de um sepulcro, está na hora de você sair dele. Uma outra caverna que vemos na Bíblia é a caverna de Adulão. Foi quando Davi fugiu de Gate e foi se esconder. Fez daquela caverna a sua fortaleza. Quando os pais e a família de Davi souberam, todos eles correram para lá e muitas pessoas se uniram a Davi para tê-lo como líder. Porque Davi era um cara de liderança, era um cara forte. A questão é que olha a diferença. Abraão foi para a caverna para sepultar Sara. Já Davi foi montar um exército. Engraçado, né? Porque o mesmo lugar, o mesmo sentido de caverna, mas usado de formas diferentes. Isso daí mostra que aquilo que a gente às vezes coloca como problema pode ser a saída. Tudo depende da nossa atitude, da maneira como a gente lida com as coisas. Se você hoje enfrenta uma situação tão difícil que faz você achar que você está como Sara, morta, ou como Josué, que seria colocado dentro de uma caverna junto com seus familiares, morto, sem vida, sem esperança, você também pode passar por esse momento, por essa fase, fazendo dali o lugar onde a palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. É quando você consegue força para poder se levantar. Davi ali estruturou a sua tropa, o seu exército. Não teve medo, mas enfrentou. Saiu dali com o objetivo de guerrear, porque Davi era um grande guerreiro. Nem a escuridão, nem os espaços obscuros de uma caverna assustaram a Davi. Pelo contrário, ele tinha a consciência e a fé de que Deus estava com ele por onde ele fosse. Você já parou para buscar a Deus no meio dessa caverna? Aí você fala assim: claro, Anderson, você acha que eu fico o quê? Só sofrendo, me lamentando, chorando? Mas você fez como Davi? Juntou um exército com você? Não estou falando de você sair pedindo oração para todo mundo, se fazendo de coitado, não, porque as pessoas foram até Davi porque ele era um líder. Você está liderando essa situação? Essa conversinha de divórcio, essa conversinha de doença, essa conversinha de eu quero sair de casa, pai. Você está lidando com isso como um líder? Como alguém que tem a palavra, que vai saber lidar com isso? Você está juntando forças. Como é que a gente junta forças? Quando a gente junta as palavras. A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, fala aquilo, e eu vou me ficando forte. Eu vou me fortalecendo para isso. E é exatamente nesse momento que você tem que fazer, talvez,
Está dentro de um problema, dentro de uma caverna? Está na hora de você juntar esse exército e se levantar. Porque Deus não fez a gente para morar num lugar assim. Pelo contrário. Deus fez você para ser cabeça e não cauda. Estar por cima e não por baixo. Logo, você precisa juntar esse exército que Davi juntou. A palavra, assim como os homens iam até Davi para fazer dele o seu líder, para estar com ele e guerrear, a palavra de Deus ela vai até você e te encontra. E o que você precisa fazer? Crer, confiar, descansar, acreditar de olhos fechados que ela vai se cumprir na sua vida. E dessa forma, você vai conseguir sair da caverna. Vamos seguir que ainda tem muita coisa pra gente ver por aqui. Vamos seguir também porque ali tá tão escuro que eu não sei se tem algum bicho, né? Vai que tem algum, sei lá. Deixa eu sair porque eu tenho medo disso. Chegamos, pessoal, Gruta dos Morcegos. Pensei que a gente nunca ia chegar aqui. A gente quase foi parar num lugar totalmente diferente, subindo. O nosso desbravador da equipe, Marcelo, nosso motorista, que quase queria escalar o negócio. Mas é o seguinte, aqui é uma das entradas, a entrada por baixo da gruta e tem a entrada por cima que só desce de rapel. Tem algumas imagens aí que você vai ver da galera descendo de rapel, mas por enquanto a gente vai ver aqui. É estreitinho. Tem alguém lá dentro fazendo alguma bagunça. Mas é o seguinte, pessoal. Aqui me lembrou um episódio que é uma entrada bem pequenininha. Você tem que entrar de lado, abaixado. E me lembrou um momento em que... Não sei se vocês lembram da história de Davi, que Saul perseguia Davi o tempo inteiro. Até o momento em que Saul... Eu acho que Saul comeu alguma coisa que não fez bem. Deu um negócio na barriga dele. E ele precisava... ir ao banheiro. Mas naquela época não tinha banheiro público, shopping center, não tinha um lugarzinho bacana, né? Não tinha também a padaria, falar assim, pô, me empresta a chavinha lá, posto de gasolina que você vai lá e usa. Não tinha. Tinha que usar o quê? A caverna. Porque essas coisas a gente não faz assim, né, para todo mundo ver. São coisas pessoais, próprias, íntimas. E foi exatamente o que Saul precisou encontrar. E o que Saul encontrou? Saul encontrou uma caverna para poder se sentir melhor, né? É complicado falar isso assim, né? Mas ele precisava. E aí ele foi para a caverna. Sabe quem estava por ali? Davi. Cara, Davi teve a oportunidade de acabar com Saul. Os soldados de Davi falaram assim, vai lá, Saul, vai lá, Saul. Davi teve remorso, porque ele era o rei. Olha que interessante, Davi, mesmo tendo a oportunidade de acabar com o problema dele, ele respeitou, porque toda autoridade é constituída por Deus. E Davi respeitou, não feriu o rei. Mas eu não quero falar da atitude de Davi, eu quero falar da atitude de Saul, de entrar numa caverna para fazer isso. Ele fez uma coisa dentro da caverna que todo mundo faz, mas todo mundo faz na sua privacidade. No banheiro, num lugar bem reservado. Sabe por que ele entrou na caverna? Porque tem coisas que a gente faz escondido. Tem coisas que a gente faz só pra gente. Isso me faz pensar que a gente às vezes está nutrindo uma atitude, um pensamento, um sentimento, um pecado dentro da caverna. E enquanto Saul estava lá dentro, fazendo nutrindo isso, enquanto você está nutrindo esse pecado dentro de você, seja pecado de mentira, de desonestidade, de traição, infidelidade, prostituição, seja qual for o pecado. Pecado é pecado. Não existe grande e pequeno, mas pecado é pecado. Seja qual for o problema, seja qual for o desvio de conduta. Enquanto você fica nutrindo isso dentro do coração, você corre o risco que Saul correu de ser morto. Por quê? Porque você não sabe o que pode acontecer lá dentro.
Enquanto você está assistindo vídeos que não devia, enquanto você está tendo um relacionamento com a sua namorada de forma incorreta, enquanto você está traindo a tua esposa ou mulher, você está traindo o seu marido, ou enquanto você está tentando passar a perna em alguém para ter um lucro, você pode se prejudicar. Você pode morrer. Mas eu não digo não só morrer fisicamente, eu digo morrer espiritualmente, morrer com os seus sonhos, morrer com a sua hombridade, com o seu caráter, morrer com o seu nome. Imagina, esconder uma coisa das pessoas por tanto tempo, ao invés de pedir perdão e acabar logo com o problema. Porque a Bíblia fala que no calar dos lábios a sequidão dos ossos. Enquanto você também está nutrindo todo esse sofrimento dentro de você, você está ficando cada vez mais distante. E aqui dentro podem acontecer coisas que você pode não ver. Assim como Saul. Sabe o que Davi fez? Davi cortou um pedaço da roupa de Saul e mostrou para ele, olha, eu tive a oportunidade de acabar com você, mas não acabei. Talvez você está tendo alguns sinais de que o inimigo está consumindo, está destruindo você. O inimigo está tirando a sua paz, tirando o teu emprego, tirando a tua família, tirando o teu tempo livre por causa da internet, enfim, por causa de um monte de coisa. E você continua dentro da caverna. Está na hora de trazer luz. E quando você traz luz, a luz mostra o caminho que você precisa andar. E é assim que a gente avança. Deus não fez você para estar dentro de uma caverna. Tem muita coisa para você fazer na sua vida. E se você ficar dentro da caverna, nutrindo esse pecado, acostumando-se a isso, viciado em alguma coisa que está destruindo você, você já teve os sinais. Você já perdeu casamento, já perdeu amigos por causa disso. Você já perdeu emprego por causa disso. Você já perdeu sua própria família, seus pais já não acreditam em você. Mas você precisa sair da caverna. Você precisa deixar isso para trás. Você precisa buscar essa luz, essa liberdade. Nossa aventura ainda não acabou. A gente vai entrar agora nessa caverna para ver o que tem dentro da famosa Gruta dos Morcegos. Bora? Rapaz, aqui é bem apertadinho. Opa! Uau! Estamos dentro da gruta. Vocês viram que a entrada ali é estreitinha, mas a gente consegue. A gente conseguiu entrar. Uma outra pessoa da Bíblia que não só entrou na gruta ou se refugiou para alguma coisa, como morou numa gruta, foi Ló. Ló e suas duas filhas saíram de Zoar porque tinham medo de ficar lá. E aí habitaram numa gruta. Uma caverna. Na verdade, a Bíblia fala que é uma caverna. Vamos imaginar que, se fosse aqui, olha aí, mostra o espaço aqui em cima. É grande. Espero que a gente não acorde os morcegos. Mas Ló e as duas filhas ficaram morando bem aqui. Não nessa gruta, mas numa caverna. Talvez como essa. Ali fazia comida, aqui dormia, conversavam. Mas já se imaginou morando numa gruta? Rapaz, eu tô aqui dentro, mas eu sei que daqui a pouco eu vou embora. Mas imagina quando chove, se não tem uma brechinha que escorre água pela pedra, porque aqui ó, tá molhado. Tem água aqui, tá molhado. Imagina a sensação aqui dentro. Quando eu entrei, veio uma brisa gelada. Aqui dentro, cadê a luz do sol? Não tem uma janela. Morar numa caverna dá nisso. Morar numa caverna, por causa do medo, faz você não ter acesso a nada. Parece que a vida toda está rolando lá fora e você aqui dentro, preso. O medo já te prendeu alguma vez?
Você já teve medo de sair na rua porque podia ser assaltado? Você teve medo de ir ao médico porque ele poderia te dar um diagnóstico ruim? Você teve medo de contar a verdade para o seu marido com medo dele pedir um divórcio? O medo faz isso. Faz você viver numa escuridão. Quer ver? Eu vou pedir para o meu câmera apagar a luz por 2 segundos e acender novamente. Vamos lá? Foi. Imagina, que sensação catastrófica ficar no escuro. Aqui eu tenho luz elétrica, mas Ló, o que tinha? Dependia da claridade do sol quando entrava pelas brechinhas da caverna ou pela entrada da caverna. Mas é uma situação sombria e o medo faz isso com a gente. O medo faz a gente ficar aprisionado e tem tanta gente com medo. Tem gente que está chegando ao extremo do medo, que é a famosa síndrome do pânico, que não quer ver ninguém, tem medo das pessoas, tem medo do mundo, tem medo de quebrar a cara, tem medo de não conseguir. Mas isso faz parte da vida, gente. Quantas vezes a gente quebrou a cara? E toda vez que você e eu quebramos a cara, a gente aprendeu. Não foi? A gente teve uma lição. A gente descobriu que a gente era forte. Agora, Ló pegou as 2 filhas. Olha como é que é a cabeça desse camarada. Pega as 2 filhas e coloca numa caverna para ver por causa do medo. Ele que tinha que ser imponente, ele que tinha que ser ali, ó, audacioso, ousado. Não. Ele fugiu. Ele se escondeu. Mas ele não se escondeu como Davi, no esconderijo do Altíssimo. Ele se escondeu por medo. Ele não se escondeu porque queria montar um exército. Ele se escondeu porque queria fugir de um exército. Será que você não está fugindo das coisas? Você entra numa caverna quando percebe que na sua vida sentimental você sofreu, e aí você entra numa caverna assim, não quero mais ninguém, não quero pensar em ninguém, não confio mais em ninguém. Será que você não entrou numa caverna na sua vida profissional quando percebeu que você trabalhou algum tempo e ninguém te reconheceu, ninguém te deu um aumento de salário, ninguém fez nada por você, e aí você fala assim, também agora eu não quero mais saber de trabalho, não quero mais saber de nada, eu vou viver só a minha vida, vou trabalhar e vou só ganhar meu dinheiro, não quero mais investir, não quero mais investir em mim porque não adianta, não funciona. Será que você não entrou numa caverna com seus filhos quando você pensa que eles estão ali junto com você e tem uma hora que eles te decepcionam? E pessoal, todo mundo está propício a nos decepcionar. Mas aí você vai e fala assim, também não quero saber deles, eles podem seguir a vida deles. Será que a gente não está numa caverna na nossa vida com Deus? Você já orou, já fez tanta coisa, mas como as respostas não chegaram no seu tempo, na hora que você queria, você se fechou. Já não acredito mais, já não quero mais frequentar, não quero mais sair do meu casulo. Já que eu vou na igreja e não resolve nada, então também não vou mais. Será que a gente não está fazendo isso por medo de enfrentar os problemas? Ló, infelizmente, não teve a sabedoria que Deus está dando para você. Ló, ele, além de entrar numa caverna, ele fez pior. Ele levou as 2 filhas junto com ele. Quando a gente toma essas decisões na vida, a gente não muda só a nossa, não. Muda a vida das pessoas ao redor. Porque se você está deprê, as pessoas à sua volta também acabam sofrendo com você, principalmente aqueles que nos amam. Se você está com medo de alguma coisa, a sua família inteira está junto com você nisso. Mas Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Está na hora de você deixar Deus entrar na sua vida e deixar esse lugar que você se escondeu por tanto tempo para trás e seguir em frente. A gente vai sair agora da Gruta dos Morcegos e tem uma outra reflexão que eu quero compartilhar com você. Vamos lá? O engraçado é que a depressão, ela faz você não olhar as oportunidades. E aí Deus fala com Elias. Elias, o que você está fazendo aí? Não estou te entendendo. O que você está fazendo aí dentro? Sozinho? Triste? Desistiu?
Cansou? Desistiu da vida? Elias, eu fico imaginando aquilo que Deus estava querendo falar com Elias. É como se ele falasse para Elias assim: Elias, vambora, camarada. O que você está pensando da vida? Você vai ficar desse jeito? E aí eu falo a mesma coisa. O que a gente está pensando da vida? Para ficar achando que o mundo está perdido, que não tem mais jeito, que a gente é melhor entregar os pontos. O que a gente está pensando? Porque a gente tem a palavra de Deus falando com a gente o tempo inteiro. A gente tem o Espírito Santo que fala com a gente o tempo inteiro. E a gente está desistindo. A gente está largando de mão, a gente está abandonando a palavra, a gente está largando a fé, a gente está deixando Cristo. A gente está deixando os problemas lançarem a gente dentro de uma caverna. Mano! Da mesma forma que Deus perguntou para Elias, Ele repete para você hoje. O que você está fazendo aí? No meio desse pecado, no meio desse adultério, no meio dessa roubalheira, no meio das drogas, no meio dessa mentira. O que você está fazendo aí no meio dessa coisa toda esquisita que você está vivendo? O que você está fazendo aí no meio dessa briga? Mas aí, Deus falou uma coisa para Elias que mexeu com ele. Deus falou com Elias o seguinte: vai para a porta da caverna. E quando Elias estava chegando, Elias percebe um vento fortíssimo, muito forte. As árvores balançando, aquela coisa assim assustadora, mas Deus não estava no vento. Esse momento aí representa aquela hora que a gente quer resolver os problemas, é tudo conturbado, aquela coisa toda, naquela guerra, aquela agitação, aquele desespero dentro da gente. Meu, Deus não está nisso. Aí depois do vento fortíssimo, veio um terremoto. Imagina, dentro de uma caverna tudo tremendo e você segurando para não cair. Elias sentiu isso. Mas Deus também não estava no terremoto. O terremoto é quando assim, caramba, vai cair a família. Meu Deus, eu estou perdendo tudo. Está acabando com tudo. Deus não estava ali. Deus não era aquilo ali. Isso prova que no meio do terremoto você acha que está tudo sendo perdido, você está faltando Deus. Você tem que procurar Deus. E depois desse terremoto, veio fogo. As coisas foram consumidas. Foi tudo meio que destruído. É exatamente naquele momento em que você está lá de frente com o papel do divórcio. Quando está de frente de um diagnóstico. Quando está na hora de você ver que seu filho está se perdendo e já era, você encontrou drogas dentro de casa. Está na hora que você percebe que seu relacionamento, seu namoro acabou. Está na hora que você percebe assim, caramba, eu não acredito mais, eu não consigo mais acreditar em Deus, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Está tudo sendo consumido pelo fogo, mas Deus não está no fogo. Até que Elias ouve um murmúrio de brisa suave. E Deus está ali. Deus, Ele está na suavidade. Deus, Ele está na paz. Enquanto Elias vivia no meio da caverna, com terremoto, com vento fortíssimo, com fogo, Deus estava esperando Elias ali, com uma brisa suave. Você está sentindo falta dessa brisa? Está sentindo falta dessa paz? Está sentindo falta da segurança de estar em Cristo? Deixa a caverna para trás. Tem uma saída. Por mais que o homem diga que não tem, mas tem uma saída. Anderson, mas não tem mais jeito. Tem uma saída. Às vezes, para sair, você precisa se abaixar, se contorcer, dar um jeitinho. Sempre há uma saída. E quando Elias chega aqui, Elias percebe aquela brisa suave. Tá na hora de você viver isso. Tá na hora de você viver essa brisa suave. Tá na hora de você viver o que Deus tem para você. Então, sai dessa caverna escura. Sai desse pecado, sai desse medo, dessa depressão, sai dessas coisas que te prendem. E respira o que Cristo tem para você. E mesmo se você estiver caído como um tronco morto, a Bíblia fala que ao cheiro das águas, essa árvore volta a dar frutos, volta a viver. Pode acontecer com você. E eu creio que isso vai acontecer. Por isso, se liga.